A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. E hoje, para variar, uma trinca de empresários que vão conversar entre si, vão trocar ideias e o presente vai ser todo de vocês, porque são três cabeças privilegiadíssimas. A gente está aqui com o Antônio Castro dos Santos, que é um executivo de grande carreira no mercado de seguros e hoje é um multi-empreendedor. Ele hoje comanda a rede Mais Pet de hospitais para animais e também tem um plano segurador embutido dentro desse projeto. Além disso, o Cássio também atua em áreas como Open Insurance, Appliances, enfim, um multi-empresário. Temos também Rafael Stark, fundador do Stark Bank, um engenheiro que começou com software e percebeu que havia uma oportunidade incrível no mercado financeiro, especialmente na área corporativa. E, por fim, temos um executivo de mão cheia, Rafael Segreira, CEO da Schneider Electric, que, apesar de estar dentro de uma estrutura empresarial, atua como se fosse um empreendedor de startup. E agora a Schneider Electric também ganhou o prêmio da revista Time como a empresa mais importante no segmento de ESG. E ESG é algo importantíssimo, é a empresa mais sustentável do mundo. E qual o segredo para entrar nesse mundo da sustentabilidade de uma forma tão diferente? Porque as pessoas geralmente não sabem exatamente como definir a Schneider Electric. Até a gente estava conversando um pouco aqui antes, e eles tanto o Cássio como o Rafael achando que era mais na área de geração. Explica um pouquinho antes para a gente dar o pontapé inicial. Obrigado, Luiz, e obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Assim, a Schneider é uma startup de 180 anos. Né? A gente gosta de dizer isso porque essa mentalidade de entrepreneurship é sempre bem presente nos líderes e a gente faz que o pessoal, os líderes da empresa tenham esse espírito de empreendedorismo. A evolução da empresa, a transformação da empresa, a gente começou assim, com a parte metalmecânica, a parte de mecânica também, e foi evoluindo. Nos últimos 30, 40 anos, o foco era na parte elétrica, produtos elétricos, de distribuição, de média, baixa tensão, e produtos de automação. Tudo isso foi evoluindo com a chegada mais do software no mundo, e esse software industrial. Tá? Essa evolução foi acompanhada de dois, eu gostaria de dizer, de dois lados. Um lado de tecnologia, que foi bem definido pela software, software e automação, e um lado de propósito. E esse propósito foi sobre a sustentabilidade. Então, a gente tem uma história, assim, a gente pode falar assim, entre mais de 15 anos, entre 15 e 20 anos, onde o foco foi que tudo que a gente desenvolvia era para ter um impacto positivo no meio ambiente, na gestão dessa energia e o impacto nas pessoas também. Então, se você vê, basicamente esse é ESG, um impacto direto no meio ambiente, um impacto social, um impacto na governança que sempre tem, os acionistas, a comunidade onde uno atua e eu diria as regras, as normas como a gente trabalha, com essa ética e tudo que tem a ver com a gestão de uma empresa. Então, o segredo, para responder a sua pergunta, foi que a estratégia da empresa a sustentabilidade foi no centro imediatamente dessa estratégia. Então, tudo que a gente desenvolve tem que ver com sustentabilidade. Todas as aquisições que a gente fez têm que ser aquisições que vão ajudar nesse caminho. E a gente integrou integralmente, vou falar, todos esses valores do SDGs que a gente fala,
ao ESG, que a gente conhece bem também, faz parte integral e hoje a gente poderia falar do ADN da empresa. Então, está no centro, começou do top, foi com compromissos abertos e públicos, uma série de metas e de seguimento, que hoje faz que efetivamente não só a Times, mas outras organizações reconhecem a gente como a empresa mais sustentável do mundo. Então, tudo que a gente faz é com essa finalidade, com esse propósito, de criar um mundo mais sustentável. E vocês saíram, digamos, de uma condição mais industrial para uma atuação mais em software, né? E o Stark Bank, ele começou já dentro dessa equação, já dentro do software, uma oportunidade que você viu quando era um engenheiro de programação, né? Conta essa história pra gente, Rafael. Sim, totalmente. Bom, basicamente antes da Stark eu tinha uma empresa de software chamada Hummingbird, no qual eu desenvolvia software para outras empresas. Vou Então, dar uma tecla, sabe, que Hummingbird é beija-flor em beija-flor em inglês. inglês, porque aí, na época a minha ideia era uma empresa tem que ser igual um beija-flor, pequeno, rápido e ágil, né? Que nem o Dario Maravilha quando jogava nos anos 70, que ele dizia que ele parava no ar como um beija-flor antes de cabecear. É. Então, na época eu estava pegando contratos bem interessantes, a gente chegou a atuar com a Nextel, ajudando a fundar a área de digital, e então eu sempre trabalhei com criação de produtos digitais, e eu estava buscando muito, então tinha essa capacidade de criar software, né, e estava buscando alguma coisa para criar meu próprio software, né, porque eu sempre pensei muito em escala, e querendo esse modelo de criar software para outras empresas, você precisa ter bons colaboradores, principalmente bons desenvolvedores, o mercado é super escasso. Então, a minha escala era proporcional à quantidade de desenvolvedores que eu conseguia contratar bons para poder alocar nos diversos projetos que eu estava vendendo, né, para outras empresas. Então, era um modelo que tinha muita limitação de escala. E eu queria ir para outro modelo que eu criasse um produto próprio e pudesse escalar com esse produto próprio, né, que não necessariamente a escala é proporcional à quantidade de colaboradores que eu tenho, mas proporcionalmente ao acesso ao software e logo máquinas alocadas para aguentar esses acessos, né, que é o modelo de software, né, escalabilidade em software. E no meio de 2018 veio a ideia da Stark Bank, né? A gente começou com um produto para payouts, basicamente, para pagamentos em alta escala, né? Transferências em alta escala. A ideia inicial era para atender um reembolso, que era na cidade da Colgate, mas logo a gente descobriu que poderia ser usado para pagar folha, fornecedores, funcionário, enfim, diversos tipos de pagamentos. E a gente lançou em janeiro de 2019, né, a Stark com esse produto inicial e vem expandindo as operações para ter todos os produtos que uma empresa precisa, né, ser um banco completo. Quando foi o momento que você percebeu que uma solução financeira podia virar uma startup financeira e depois um banco propriamente dito? Olha, a Stark vem crescendo muito rápido. Né? Então, no primeiro ano de operação, a gente tinha basicamente esse produto, a gente fechou o primeiro ano movimentando 300 milhões de reais. Né? Então, do zero, e fechamos com isso. E aí a gente foi naturalmente percebendo necessidades. Né? Então, o cliente fazia um depósito, né? Até na época eu não tinha ideia de montar um banco, mas eu coloquei a palavra bank para as pessoas entenderem que elas tinham que fazer primeiro um depósito para depois usarem o sistema de transferência para fazer os pagamentos. Né? E aí veio aparecendo necessidades do cliente que queria, é muito chato ficar fazendo depósito, se a gente adiciona um módulo de cobrança, fica muito mais fácil, que o cara já cobra, emite boletos, cobra os clientes, já recebe dentro da conta e usa isso para fazer os pagamentos. Depois a gente percebeu que adicionando outros tipos de pagamentos, não só transferências, TED, né? Pix não existia na época, mas pagamento de boleto, concessionária, impostos, ficava uma proposta de valor melhor. E aí a gente descobriu que estava muito para desenvolvedor, muito para automação de empresa. Então, quando a gente começou a criar internet banking, experiência, dashboards, e aí a gente depois adicionou cartão, começou com cartão pré-pago, depois foi para o cartão de crédito, depois a gente foi adicionando investimento em renda fixa. Então, quando a gente foi percebendo, as empresas começavam usando o produto, e depois adicionavam, né, começavam na parte de contas a pagar, na parte de contas a receber, e depois elas iam migrando e adicionando, usando novos produtos. E a gente foi percebendo ao longo do tempo que com o uso, né, do nosso banco, a galera parava de usar os outros bancos. E a gente começou a entender que o cliente via a gente como um banco. Apesar que a ideia inicial não era montar um banco, né, mas acabamos virando um banco. E em 2020 a gente foi autorizado pelo Banco Central, né, em outubro de 2020. E vem cá, conforme você tinha esse relacionamento com
com as empresas, como é que você fazia para convencê-las a migrar totalmente para a tua estrutura? O começo é muito difícil, né? Porque o banco, uma das coisas mais importantes é a confiança, né? Trust. E quando você é novo no mercado, está começando a operação, o cara olha, puta, cara, achei ele muito legal, mas, cara, para tirar do bancão para ir para você é difícil, né? Então a gente tomava muito não no começo, né? E a gente vai encontrando alguns segmentos que são mais pró-business, né? Que estão dispostos a arriscar, que no começo a gente atendia muito empresas de tecnologia, startups, porque eles têm um perfil mais early adopter, eles entendem de tecnologia, então eles entendiam muito claro a nossa proposta de valor, né? Então a gente começou a criar cases, né? Então, dado que a gente toma muito não, vamos atrás de um sim e criar um puta case e fazer esse sim indicar a gente para outros clientes, né? Então foi o caso, por exemplo, um dos nossos primeiros clientes, a Boozer, né? Que foi o quarto cliente, uma empresa de ônibus, a Uber do ônibus, né? E o case deles foi muito interessante, que eles começaram a usar a gente para fazer o pagamento de reembolso, quando alguém comprava o ticket da viagem, mas perdia, né? Pedia um reembolso, automaticamente o dinheiro magicamente aparecia na conta da pessoa. Então automatizou todo o processo do cara de pagamentos. Então a gente foi criando um case com a Boozer e diversas outras empresas de tecnologia, até que a gente começou a entrar no efeito de rede, que um cliente começa a indicar o outro, né? E naturalmente vai aparecendo a venda orgânica. Bom, você, muito jovem empreendedor e banqueiro, e o Cássio, depois de uma carreira vencedora na área de seguros, resolveu empreender numa idade que muita gente estava começando a pensar em se aposentar, né? Uhum. Mas como é que você viu essa oportunidade do MaisPet e como é que você conseguiu perceber que havia uma ligação entre toda a tua experiência e esse projeto? Obrigado, Luiz. Obrigado, Rafael e Rafael, pelo papo hoje. É um detalhe bastante interessante, né? Ou seja, quando você pensa na família ou na casa e a extensão da casa, você está pensando naquilo que ainda é um gigante adormecido no mercado de seguros, especialmente no Brasil, em toda a Latinoamérica e nos mercados emergentes de uma maneira geral, não é? Quando você pensa na casa, sem pensar em tudo que a casa contém, você está perdendo uma grande oportunidade de escopo, não é? E uma das coisas que sempre me chamou muito a atenção, na época como segurador, e dentro do meu mundo de seguros, eu me tornei, nos últimos 30 anos, um especialista em seguros, em microseguros ou seguros de massas, né? Que foi os grandes turnarounds que a gente fez nas companhias nos últimos 20 anos, foi através principalmente desse negócio. Como que a gente poderia ganhar ou suprir as necessidades do consumidor de uma maneira holística. E aí, não dá para pensar, por exemplo, você tocou no pet, não dá para pensar uma família hoje sem você ter o pet dentro do escopo da residência, dentro do escopo da família, dentro do escopo da casa. E o mais interessante é que a pandemia acabou exacerbando isso de uma maneira muito grande aqui no Brasil. O Brasil é hoje o segundo ou terceiro maior mercado de pets do mundo. Em termos de valores, isso é quanto? 40 bilhões, uma coisa de dólares, uma coisa impressionante. A movimentação, e são números que se fala, mas ninguém tem exatamente a dimensão dele. É um setor muito fragmentado, ele começa uma consolidação na área de distribuição de alimentos, principalmente, mas o resto tudo é muito fragmentado. E toda a indústria fragmentada, ela traz uma grande oportunidade. Então, casando a experiência de seguros, né, de seguros de massa, né, o que a gente resolveu foi criar um plano de assistência veterinária, associado a uma rede de hospitais que nós vamos montando pouco a pouco. Ou seja, é um hospital de alta tecnologia, acessível à classe C e C-, não é? E com um plano atrelado que faz com que o atendimento seja acessível, humanizado, não é? Que, enfim, resolva a necessidade do componente da família, não é? Que são os nossos pets.
A gente tem reparado também que as pessoas cada vez mais têm tratado os pets como filhos, né? Então tem uma tendência das famílias gastarem mais dinheiro com os pets, né? Por conta desse movimento. Então tem uma questão aí do share of wallet. Os pets fazem parte do orçamento familiar hoje. E a ideia foi como que a gente faz algo de muita qualidade, humanizado, que atinja todas as classes sociais. Mas a lógica é, a pessoa tem um plano e utiliza o hospital. O hospital. É um hospital verticalizado com um plano. Então, por exemplo, nós começamos o primeiro hospital em Goiânia, não é? Então o plano ele está atrelado àquele hospital e à rede de hospitais que um dia vai ser muito grande, não é? Mas ele está atrelado àquela unidade. Então aquele hospital é um hospital de alta tecnologia. No início se discutia muito qual o nível de tecnologia que a gente colocaria dentro do hospital, não é? E a gente resolveu fazer algo realmente com tudo. Um hospital nosso ele tem desde tomografia até os exames no local. Tem UTIs humanizadas. O cliente pode ficar com o pet dele enquanto o pet está internado durante o dia. Então tem toda uma infraestrutura de humanização, não é? E de fato o plano é para dar acesso a toda essa estrutura de uma maneira módica, simples e que caiba no bolso. Agora, você estava contando um pouco antes da gente começar a gravação que começou de um jeito e já evoluiu. Teve uma pivotagem aí no meio. Conta pra gente como é que era e como está agora. No início a gente pensava em fazer um modelo de one-stop shopping, e começamos assim, né? Colocando farmácia, colocando pet shop, colocando tosa, colocando tudo dentro do hospital, não é? Inclusive alimento. Com o passar do tempo, a gente vai vendo que o hospital é o centro realmente disso tudo e vale muito mais a pena para o cliente a gente dar um serviço de alta qualidade e ocupar todos os recursos que nós temos para a medicina veterinária. Então a gente acabou se tornando a residência de muitos veterinários recém-formados, que praticamente não tinham hospitais para fazer residência. Então a gente consegue selecionar o pessoal na ponta, dentro dos acordos com as próprias universidades. Segundo, as pessoas que vão trabalhar com a gente têm que gostar de gente. Olha a definição. Se não gostar de gente, não vai servir para trabalhar com a gente. Por quê? Porque o pet é gente. É parte da família. Não é? Ele é tão importante como qualquer outro membro da família, em algumas famílias até mais importante do que muitas pessoas. Não é? E uma vez eu te falei numa entrevista, você me perguntou sobre a visão espiritual, e é legal. Nas minhas meditações eu consegui definir o seguinte: se tem um animal que expressa o amor incondicional que Deus teria ou tem por nós, não é? Não somos nós, são os pets, porque ali o amor é incondicional. Ele gera oxitocina a cada vez que ele te vê, tanto nele como em você. Não é? O que é a oxitocina? É o hormônio do amor. Então, quanto mais eu estudo sobre isso, mais apaixonado eu fico. Quer seja do ponto de vista de negócio, quer seja do ponto de vista de agregar a família, quer seja do ponto de vista, inclusive, onde está o meu sentido, que é o ponto de vista espiritual. E um cachorro, ele não consegue não abanar o rabo quando ele vê o dono, né? É uma coisa impressionante. É mais forte do que ele, né? É fantástico. Essas mudanças aí que o Cássio está contando, ele foi percebendo a mudança do mercado, também as necessidades, e foi se adaptando. Nesses 5 anos de Brasil, você percebeu alguma mudança nesse mercado de energia? Porque eu acho que é inevitável dizer que a preocupação com a economia, com a reciclagem, cresceu muito, especialmente entre as empresas. Muito, muito. Luiz, você sabe que é interessante, escutando os dois colegas aqui, a gente poderia ser... O que está fazendo uma empresa de tecnologia de energia, com um banco e com um empreendedor de seguro e escutando, eu acho que tudo se conecta. Eu gostei muito, o Rafa falou software, falou escalabilidade, viu uma oportunidade e sempre pensando no cliente, tá? Você, Antônio, também, assim, gostei muito desse
Você 2 vezes falou tecnologia. Eu tenho a clínica, a gente utilizou o máximo de tecnologia para o bem-estar do pet e das pessoas também, o impacto das pessoas. Isso é a Schneider. Né? A Schneider, se você vê, não só no mercado de energia, mas onde a gente participa, tudo é uma função de escalabilidade. A gente está presente em 100 países. Então, tudo que a gente faz no mundo, né? Tudo que a gente faz tem que assegurar que está nesse quadro que a gente decidiu como foco, okay? Que é a gestão da energia com toda a parte da automação para um impacto na sustentabilidade e assegurar que todas essas tecnologias são escaláveis, né? Para ter esse impacto e ter o impacto que significa também escalabilidade e custo também, e ser competitivo. Então, quando a gente fala, mas esse ESG e essa sustentabilidade custa muito dinheiro. E esse dinheiro depois, então, quando você vê os últimos 20 anos, a performance da Schneider financeira, só mostra que se você utiliza sustentabilidade, se você trabalha por esse impacto que você decidiu, utilizando a tecnologia e escalando como deve ser, o impacto é só positivo. Então, o mundo está cambiando, há muitas tendências, mas tendência do câmbio climático, transição energética, a digitização, e assim outras, né? Tudo a variação. O Brasil não escapa desse. Então, quando você vê o mercado brasileiro, a gente tem a sorte que a gente buscou também. Quando vê a matriz energética do Brasil, a gente tem uma matriz bastante sustentável, né? Basada sobre energia hidroelétrica. Mas, quando vê o consumo dessa energia eficientemente, o Brasil não é exemplo do mundo. Pode ser que essa abundância faz que a gente não cuide. Não se preocupe com a eficiência, né? Exatamente. E quando a gente fala câmbio climático, necessidade de transição, a gente sempre pensa a produção de energia. Tem que ser renovável, tem que ser verde. Tem sim, porque o maior responsável do câmbio da mudança climática, sabemos que as emissões de CO2 está ligada à energia. Só que não é só essa produção, é como que você consome essa energia. E aqui vem a eficiência energética. É uma mudança de paradigma, de compensação, para pensar nos ativos ambientais de fato, então. Assim, e você, eu acho que o foco tem que, não mudar, porque tem já um foco, mas tem que se acentuar sobre como que a gente consome essa energia de maneira eficiente. Eu tenho visto, as empresas agora estão começando a se preocupar bastante com eficiência, independente do setor, energético ou qualquer área, mas isso é um diferencial bastante assim, para as empresas. A gente conversava um pouco antes do intervalo sobre a questão energética, como é que era a atuação da Schneider justamente para ajudar as empresas a reduzir o consumo e também para encontrar formas alternativas de energia. E, Cássio, como é que isso impacta na sua cabeça de segurador? Como é que você enxerga esse movimento? Porque isso muda um pouco a equação entre empresa e seguradora, não? Muda totalmente. É um novo mundo que a gente está vivendo. Se a gente pegar do ponto de vista das grandes massas sociais, as grandes concentrações de pessoas no mundo, não é? Nós temos as mais vulneráveis, não protegidas por seguros e que são hoje os grandes riscos decorrentes dos riscos climáticos. Então, é uma preocupação governamental, é uma preocupação do setor de seguro e da sociedade como um todo. Agora, o Schneider falando me trouxe uma coisa na cabeça e me esclareceu algo que é interessantíssimo, né? O mundo estava todo focado, até pouco tempo atrás, em compensação de CO2. De repente, isso está perdendo moda, não é? E hoje se fala muito de algo que vai para o teu mundo muito rapidamente, que é a consideração dos ativos ambientais como parte do balanço das sociedades. Ou seja, na medida em que os ativos ambientais conseguem ser tokenizados, eu posso colocar um ativo ambiental como se fosse um outro patrimônio dentro do meu balanço. E eu consegui, no teu speech, pegar isso. Então, quer seja
a conjuminância do mercado segurador para resolver o problema das grandes populações, quer seja a diferença que há entre compensar CO2, que é compensar custos, vis-à-vis investir em ativos ambientais, que é criar valor, principalmente fazendo mais com a mesma quantidade de energia gerada. E terceiro, o mercado financeiro ativo, você tem um mundo que pode fazer com que a gente tenha um encaminhamento, né, natural para que qualquer pessoa possa investir em ativos ambientais. Então, é uma coisa fascinante aqui o que está acontecendo nesse bate-papo de hoje. Rafael, quando você olha para o mercado financeiro e as tendências, digamos, desse mercado, você consegue enxergar isso que o Cássio está falando, de um crescimento dessa tokenização aí? Tudo, em tese, pode ser tokenizado, né? Sim, total. Não, acho que existe sim uma tendência, até uma das que está sendo discutido, né? O DREX, Real Digital, que é uma das formas que podem ser usadas para tokenizar vários ativos digitais, né? Então eu percebo sim uma clara tendência das empresas em buscar tokenização de ativos, né? Fugindo dos ativos tradicionais e criando novas possibilidades. Agora, dentro do mercado mais tradicional de captação, né, de investidores, como é que é a relação que vocês têm hoje com o mercado investidor, uma vez que vocês têm meio que criar mercados, né? Não é necessariamente só reagir, mas se antecipar a tendências. Como é que o investidor vê isso em relação à Schneider? Olha, eu acho que os investidores, mas aí o Rafael tem mais experiência, né? Há duas coisas. Quando você vê um pouco o track record, né? De onde que a empresa vem, o que já fiz, mas a promessa do que vem, a soma das duas, é que faz essa grande diferença. Então, eu falei, nos últimos 20 anos, desde o momento que a gente mentiu tudo na estratégia da companhia, a sustentabilidade, o ESG e tudo que tem que ver com esses grandes valores, a performance vem mostrando, os números mostram que tem um impacto positivo. Quando vem o interior, é a soma de várias coisas, modelos de negócio, mercados, a inclusão não é só direto com o cliente final, mas o impacto que a gente gera no ecossistema também. Modelo de serviços recorrentes, né? Que a gente chama de Annual Recurring Revenues. Então, todos esses modelos, mira toda essa evolução que vem de uma empresa que só fabricava produtos e vendia os produtos ao distribuidor e o distribuidor ao mercado final. Então, essa evolução foi acelerada, novos modelos, novos mercados, novos tipos e também essa injunção, essa inclusão de mais tecnologia com software ha criado uma diferenciação que o futuro nos inversionistas veem agora como o parceiro ideal nesse campo de sustentabilidade e eficiência para os clientes finais. Então, essa criação do mercado que a gente vê, a gente fala que nosso mercado de produtos, se era 100, ok? O fato de haver entrado na sustentabilidade, na digitização da eletricidade e a maneira de escala, multiplica esse mercado 5 a 7 vezes mais. Então, resumidas contas, se o GDP hoje cresce de 2, nosso mercado, por a sustentabilidade, por tendências a transição energética, câmbio climático, multiplica por 5. Então, o GDP é o dobro do GDP normal. É um mercado que está em crescimento. E não é só por a parte elétrica, é por o impacto que a gente gera, também a necessidade que isso tem. Bom, já que a gente está falando de investidor, é impossível não mencionar que o Stark Bank tem como um dos investidores o Jeff Bezos, né? Como é que você conseguiu atrair o fundo particular do Jeff Bezos para dentro do Stark Bank? Olha, essa história é curiosa, muita gente me pergunta. Acho que a primeira coisa é você saber em quem que você quer chegar, né? Então eu queria trazer ele, assim como eu trouxe outros vários investidores super bacanas, né? E depois é tentativa e erro, né? Então a primeira tentativa que eu fiz, eu consegui trazer ele na quarta tentativa, tá?
Então, resumindo as 4, a primeira tentativa foi, eu pensei, quem que o fundo pessoal dele, o Business Expedition, investiu aqui na América Latina? Então, eu encontrei uma empresa chamada Notco, que é uma empresa chilena, né? E não sei se vocês conhecem essa empresa, mas eu consegui chegar até os fundadores, né? Fiz uma reunião, me apresentei a Stark, apresentei os resultados, né? Para ver se tentando criar uma empatia. E aí eu tentei pedir com que ele me apresentasse ao fundo, né? E só que eles não quiseram fazer a ponte, falou que tem uma cláusula que não pode apresentar, enfim, às vezes os caras não se sentem confortáveis, então foi o primeiro não, né? Só que o brasileiro não desiste nunca, né? Então fui lá para mais 2 não antes de conseguir o sim. Então a segunda tentativa foi eu tentei através da Lara Lema, né? Eu pensei, puta, às vezes o Jorge Paulo Lema conhece, né? A turma do bilhão ali, às vezes a galera se conhece, só que eu não consegui a agenda dela, enfim, ela estava em vários eventos, viagens fora. Então, eu acabei tomando algumas negativas e tentei mudar um pouco de estratégia, né? Aí, a terceira tentativa foi o Locke Groom, que foi nosso investidor do Series A, né? Ele liderou, ele é o Early Employee Stripe, muito bem conectado nos Estados Unidos e trouxe vários outros fundadores de empresas americanas como investidor, né? Eu falei, cara, essa aqui é minha Dream List, né? Coloquei lá Jeff Bezos, né? Elon Musk, foi colocando os nomes ali, né? Falei, cara, eu queria trazer essa galera como investidor, Mark Zuckerberg, ele trouxe alguns, né? E aí ele chegou a falar com o Business Expedition, né? Só que acabou na fechada da rodada, não acabou tendo esse tempo suficiente para conversar, apresentar e eles tomaram a decisão, que também o fundo ele tem um processo, né? A gente estava muito fechamento de rodada já. E aí a quarta tentativa foi a que deu sucesso, né? Foi no Series B, quando o Ribbit Capital investiu na gente. E eu tinha um outro fundo, que é o K5, que eles é um grupo lá que eles eram, esse fundo era como é que eu vou falar isso? Eles eram lá de Hollywood e cuidavam de vários atores, assim, aí eles montaram um fundo. Então eles tinham muito contato. E um dos sócios lá era amigo pessoal do Jeff Bezos, né? E aí ele já era investidor, esse fundo já era investidor meu. Eu falei, puta, cara, não tem como você ligar pro cara, conversar com ele e tal. E ele apresentou, né? Ele comentou com o Bezos achou interessante, pediu para chefe do family office dele lá do Big Expedition conversar comigo. Eu me apresentei, né? Já tinha acabado de ter o term sheet, né? E levantar, tendo o líder Ribbit, né? Então estava super numa janela de tempo plausível, né? De fechamento de rodada. Apresentei, mostrei os números, fiz o pitch. Ela montou um memorando de investimento, né? E ela mandou pro Jeff Bezos, né? Aí até brinquei o imperador romano, né? Fazer o Thumbs up. o imperador romano ali, né? E aí ele fez thumbs up, né? Aí eu recebi um e-mail dela falando, olha, o Jeff aprovou o investimento, a gente vai seguir e tal. Puta, me senti muito feliz. Muito feliz. E qual foi o sales pitch? Como é que você definiu o Stark Bank para que houvesse esse investimento? Olha, o pitch da Stark é muito simples, né? Então, hoje a gente tem 2 empresas, que acabei não falando muito da Stark. Quem foi mais focando aqui na Stark Bank, que é a mais famosa? Olha, a gente está construindo um banco moderno, que acreditam que tecnologia é meio de transformação. A gente tem atendido empresas que acreditam que a tecnologia é meio de transformação, seja empresas de tecnologia, startups, hoje até enterprises, né? A Ultragaz usa a gente, a Lojas Americana acabou de criar conta com a gente, a Localiza através de uma subsidiária usa a gente tem empresas de middle market, tem e-commerces, então assim, a gente vem atendendo várias empresas que acreditam, né? Que a busca de eficiência, ter ferramentas de controle, dashboard, tecnologia financeira de ponta muda o negócio, né? Então a gente está construindo isso, um banco novo, jovem, pensado com as melhores tecnologias do mercado para mudar justamente o mercado financeiro, que é um mercado muito engessado, tradicional, né? O desenho dos produtos financeiros dos bancos é muito parecido desde a década de 90, né? Eles evoluíram um pouco com aplicativos mais recentes, mas a necessidade em si foi muito pensada em pessoa física e adaptada para PJ, né? A gente vem com um desenho diferente, totalmente desenhado e pensado na necessidade do PJ, mas não do PJ, do PJão, né? Da empresa maior, de médio a grande porte.
Então, e os números falam por si só. Se você for analisar a taxa de crescimento da Stark, assim, é assustador, os números, né? Dá Então, um exemplo para gente. Hã? Dá um exemplo para gente de números. Você tem noção, o primeiro ano de operação a gente, foi 2019, né? A gente movimentou 300 milhões de reais. Ano passado, né, depois de 5 anos de operação, a gente movimentou 155 bilhões de reais. Bilhões. É muito dinheiro, 155 bilhões de reais. E com esse... e o nosso lucro vem crescendo bastante, né? Então, em 2021, a gente fechou com 3 milhões de reais de lucro líquido. 2022 já pulamos para 32. E fechamos 2023 com 71,5 milhões de lucro líquido. E todos esses números são auditados, né, pela PwC e pela Deloitte, né? Então, a gente vem construindo confiança, né? A gente também tem rating com a Fitch. A gente é o único, eu não sei se é o único, mas pelo menos o primeiro banco digital do mundo a ter rating com a Fitch, que a gente tirou ano passado, a menos, né? Que já boa parte dos bancos médios do Brasil não tem esse rating. Não tem, né? Foi o nosso primeiro rating, agora a gente está em fase de avaliação, então daqui a pouco a gente vai ter o segundo ano de rating, já é o quarto ano auditado por Big Four. Então, Stark, cara, apesar de ser uma startup, uma empresa de tecnologia, tem vários quesitos que outras startups normalmente tiram perto de um IPO. A gente já tem uma governança super forte desde cedo. O Cássio, o teu caso é bem diferente porque você tem a reunião de investidores para montar o negócio, né? Vocês são quantos sócios hoje? Na MaisPet, nós somos 3 blocos de sócios. Se somar as pessoas físicas, nós somos 5, 6 pessoas, né? Cada um agregando valor à estratégia do negócio, né? Na outra empresa que você me perguntava no intervalo, a Guru, que é uma SPOC, que é para atuar no Open Insurance, tá? Que eu acho que a gente tem coisa para conversar, né? Nós somos em 2 sócios, 2 Cássios, eu, Antônio Cássio, e o Cássio Amaral, que é um grande advogado de seguros. A gente é a primeira SPOC que foi criada no Brasil, que é uma sociedade processadora de ordens do cliente, que ela vem para desmistificar o mercado de seguros, trazendo para o consumidor a posse dos seus dados, ou seja, fazendo com que o consumidor final, de fato, seja dono dos seus dados seguros. Essa é a versão de seguros para o Open Bank, é isso? É a versão de seguros para o Open Bank. Então, a gente está influenciando decisivamente o futuro do mercado de seguros através de tecnologia, né? Então, nessa outra sociedade, nós somos em 2 empreendedores. Eles muito mais jovens do que eu já, né? Menos jovem, mas um jovem sênior, né? Empreendendo nesse segmento, né? E cada modelo é um modelo, mas se não houver agregação de cérebro, de estratégia, não me interessa nenhum negócio onde eu não possa agregar cérebro, né? Porque é o que me faz feliz. O teu banco ele é mais voltado para o B2B, para as empresas. Só tem empresas. E que você estava falando, olhando mais para o PJ, né? Vocês fizeram recentemente uma ação incrível de marketing que foi levar os seus principais parceiros para o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Conta como é que foi isso, porque eu acho que é uma coisa, é uma sacada muito legal e ao mesmo tempo você agregou um valor incrível no relacionamento com os clientes. Conta pra gente. Total. Eu acho que assim, a gente sempre historicamente se preocupou muito em criar um produto muito bom, né? E a gente acabou sendo bastante, não investindo tanto em marketing. Eu sempre tive essa cabeça de produto americano que quem ganha é quem tem o melhor produto no dia final. Só que marketing é extremamente importante. A gente sempre foi uma empresa um pouco low profile, né? Então esse ano a gente decidiu mudar a estratégia, né? Começar a investir bastante em marketing para criação de branding, né? E nessas ideias a gente criou um programa chamado Stark Experience que tem 3 pilares, né? Então música, gastronomia e esportes, né? Porque querendo ou não, como a gente atende empresas maiores, não é muito o perfil delas, vou pesquisar o meu problema no Google, achar uma solução e contratar. Não é muito esse perfil. Então é um perfil muito de relacionamento, né, de estar em certos lugares, de serviço por certas pessoas. Então é um público mais específico. Então a gente criou esse programa pensando, tentando atender esse público, né, e justamente posicionar os valores da marca, que a gente quer se posicionar como uma marca premium, né, não só um banco de tecnologia de escala,
mas também um banco, cara, com atendimento diferenciado, com produto diferenciado, com alta qualidade. A gente quer ser conhecida como a Apple dos bancos, né, digamos assim. E dentro desse posicionamento de marca, a gente pensou, bom, música, né? Então o primeiro passo que a gente foi a gente quer poder convidar os nossos clientes, né, ou prospects, amigos, investidores, para poder assistir os melhores shows que vierem para o Brasil. Então o primeiro passo foi conseguir um camarote lá no Allianz, né? Então a gente viu que muitos bancos têm, então faz sentido a gente ter também, né? Então a gente tem um camarote lá no Allianz, então a gente fez o programa com o Andrea Bocelli, né? Ele fez o show, inclusive a gente chamou o Richard Branson, ele foi lá com a gente assistir lá no nosso camarote, na fundadora da Virgin. A gente tem gastronomia, que ainda está tímido, mas a gente tem feito alguns eventos assim. E aí entrou em esportes, né, que entra Mônaco. A gente pensou, bom, o que o nosso público, ele normalmente gosta de esportes, assistir, né, praticar, etc. Então a gente acabou fazendo uma pesquisa de mercado, a gente chegou à conclusão que principalmente Fórmula 1 e tênis são esportes bastante aderentes com os empreendedores, empresários que a gente quer atuar. E dentro disso, a gente acabou tomando a decisão do primeiro grande evento, a gente fazer com Fórmula 1, né? A gente ficou pesquisando quais os principais circuitos, quais os mais icônicos e tudo mais. Acho que não tem como não falar de Mônaco, né? Acho que qualquer um que gosta de Fórmula 1 ou que conhece pouco de Fórmula 1 vai citar Mônaco, né? Então a gente pensou, cara, então a gente já vai começar fazendo uma coisa super especial. Então a gente conseguiu um barco, né? 3 andares de barco, né, parado, encostado na pista em Mônaco. Foi super difícil conseguir essa posição. Então, assim, é uma experiência, a gente pensou numa experiência que o dinheiro não pode comprar. Não é só você ter dinheiro, você tem que ter muito contato e acesso. A gente tem, inclusive, deu muito trabalho, porque é muito disputado. A gente, do mundo todo, muitos bilionários que querem ir lá, parar o barco lá para poder assistir, né? Então, pensa no acesso que a gente não teve que conseguir para parar o barco colado com a pista, cara, super estratégico. Na saída do túnel de Mônaco, você via o carro saindo do túnel de Mônaco, que tinha uma curva assim, que ele praticamente parava e tinha que ser de primeira ou segunda, né? Então os carros desfilavam. É uma chicane forte ali. E a gente levou o Rubens Barrichello, né? Ele ficou com a gente de quarta até sábado. A gente levou mais alguns clientes e acompanhantes, né? A gente levou investidores da Stark. No dia da corrida teve presença também da Marina Rui Barbosa e o noivo dela, teve Jade Picon, teve algumas outras pessoas famosas, né, que assistiram dentro do nosso bar, que a vista era muito melhor do que a do paddock, né. Então, o paddock em Mônaco, aliás, é justamente o pior de todos, eu acho que... É bem ruim a vista de lá. Eu cheguei aí com o Rubinho lá no paddock, entrando nas entradas especiais, que só a gente com um crachazinho especial consegue ir, a vista não é legal. Então, assim, foi um evento super especial que, além de ver a corrida, né, a gente levou nossos clientes para fazer passeios em Mônaco, para ir em vários restaurantes super especiais. Então, tem essa questão da viagem, você se conecta bastante com as pessoas, né? Quer dizer, você tem uma pegada tecnológica muito forte, mas é interessante perceber que o relacionamento humano, a questão pessoal, ela é muito importante para complementar isso, né? Não, totalmente. Eu acredito muito, não sei se meus colegas aqui vão ter a mesma visão, que antes de negócio vem pessoas, sabe? É uma coisa que eu sempre faço. Toda vez que eu vou conhecer alguém, eu não quero nem falar de negócio, né? Eu quero almoçar com a pessoa, conhecer a pessoa, tomar um café, conhecer a pessoa. Depois que eu conheço a pessoa e também me apresento, né, aí talvez fale de negócio se for o caso. Eu acredito muito em pessoas. E, Cássio, isso tem tudo a ver com a tua filosofia de vida, né? Você é uma pessoa que não só se preocupa muito com a questão dos relacionamentos, como também vocês têm um mote incrível ali dentro do hospital, que é se preocupar com o pet como se fosse uma pessoa, não é isso? Ele de fato é uma pessoa. Eu não tenho nenhuma dúvida. Aliás, hoje, com todo respeito, hoje eu estou sofrendo muito porque meu petzinho de 17 anos morreu essa manhã. Então, a pergunta que você faz, ela me pega no momento de bastante emoção, porque, puxa, foi meu companheiro dos últimos 17 anos. É parte da minha vida. Então, aceitar, por exemplo, a morte, a gente aceita fácil, né? Agora, aceitar
a nossa impotência, não é, diante da nossa existência, é uma coisa mais dura. E quando eu vejo a situação que eu estou vivendo hoje, eu simplesmente digo, que bom que eu pude fazer para o Xangozinho tudo que eu pude fazer. Uma das pessoas mais interessantes que eu conheci nessa passagem até hoje. É interessante a gente ver como o amor pelo pet ele é incondicional pela parte do pet, mas pela parte também do tutor, né? Isso é uma coisa incrível. Desculpa de eu ter fugido do call, mas aproveito e faço uma homenagem a um grande amigo. E, Rafael, como é que é a gestão de pessoas dentro da Schneider? Porque eu tenho certeza que não dá para você ter uma empresa que é ESG sem ter justamente uma gestão mais humanizada com os colaboradores. Olha, eu gostei muito dessa intervenção sua, Rafa, e a sua, Antônio, também. Business is people. Não tem jeito. A gente pode ter a melhor tecnologia, os melhores produtos, mas o final são as pessoas que fazem a diferença. E essa, ainda uma vez, quando você fala de sustentabilidade, fala de pessoas. O que a gente faz é por pessoas, ok? E vou conectar um pouco com o início da edição, Aloysio. Você falou, parabenizou a gente por o reconhecimento da Times. Falei 20 anos. E a gente pergunta, mas é fácil falar de emissões quando você está na indústria do software ou banco, você não emite muito. A gente tem 200 fábricas no mundo. 200 fábricas, 100 centros de distribuição. Muitas pessoas trabalham lá. E quando a gente fala de nossas pessoas que estão na fábrica, que estão no mundo inteiro, que no Brasil a gente tem 3, todos os produtos que a gente vende são graças a essas pessoas. Então a gente primeiro tem que fazer bem para eles, para poder fazer bem para os outros. Okay? Então tudo, quando a gente fala delas, fala de desenvolvimento, de diversidade, de inclusão, com parâmetros muito bem claros, bem medidos. E faz parte ainda, uma vez mais, dessa estratégia da gente. Okay? E tudo isso se resume em uma só palavra, é a cultura. A cultura da empresa é uma cultura de pessoas. Quando a gente entra, eles falam, o que me atraiu foi as conversas que tive com as diferentes pessoas. E a vocação que vocês têm por um propósito muito bem definido. Então, a gente, sabe, eu acho que a história das empresas é a história das pessoas e como você conecta isso. A tecnologia é um leverage para fazer isso. Aí eu tenho uma reflexão que é bem simplesinha. E eu procurei basear a minha vida em 4 P's. Sem paixão, não dá para fazer nada. Você nem levanta se você não tiver paixão pela vida, né? Segundo P é pessoas. Sem pessoas, você não realiza nada. Sem performance, você não vai ser capaz de transformar nada. E então, você pode usar e exercer o 4P, que é a Pride. Mas se você inverter essa ordem, você complica todo o seu negócio. O último P, né, que é do orgulho, né, da Pride, ele tem que ser um output, ele não pode ser nunca o input, porque senão ele vira vaidade. Então, paixão, pessoas, performance e Pride. São os 4 P's. Sempre como consequência dos 3 primeiros. Quando você coloca ele antes, você inverteu a pirâmide e você está fadado ao insucesso. É só uma questão de tempo. Isso me dá um gancho para perguntar para o Rafael o seguinte: como é que é segurar o ego? Você, um empreendedor tão jovem, banqueiro de sucesso, como é que você faz para segurar esse pride ou a vaidade? Cara, eu acho que quanto mais você sobe, maior pode ser o tombo. Então, acho que primeiro tem um princípio de assumir que as coisas podem dar muito errado. Então, eu acho que quanto mais o ego você tiver, mais você achar que você chegou lá, pior fica, porque você desliga para os riscos, né, que tipo, vão aparecendo. Então, assim, eu tenho uma vida muito simples, assim, não sou muito de ficar aparecendo em rede social, nem nada. Eu acho que, assim, a gente está muito longe de chegar onde a gente quer chegar. Então, assim, para algumas pessoas do meu passado, talvez elas entendam que eu cheguei no sucesso,
dado da onde eu vim, de uma família simples, classe média baixa, talvez. Mas assim, eu acho que a gente só está começando. Então, eu vi isso da palestra do Bernardinho, e porra, é muito foda o que ele fez, né, com a seleção brasileira, né, de ganhar tantas vezes, né, como o melhor do mundo. E ele falou, cara, isso não saiu da cabeça, você tem que encarar, não importa o sucesso que você teve, você tem que encarar todo dia como sendo o primeiro dia, sabe, como iniciante. Porque todo dia você pode aprender, todo dia você pode melhorar, todo dia você pode ter uma nova conquista. Então, se você achar que você chegou lá, você se fechou para poder aprender, se você fechou para novas conquistas, você vai acabar estagnando, né? E aí não é uma coisa que eu quero. O sucesso, muitas vezes, ele é perigoso porque ele acaba fechando os seus olhos justamente para o risco, como você falou. Não, e sucesso é temporário. Sucesso é temporário, é momentâneo. A vida é uma montanha-russa, tem muitos altos e baixos. Agora, quando você coloca, digamos, o teu objetivo mais longe, isso também te coloca em perspectiva, porque você não se deixa dominar pelo sucesso momentâneo, né? Sim, total. E para você que está dentro de uma estrutura corporativa, Rafael, como é que justamente lidar com o ego da equipe? Porque isso é mais complicado, eu acho que dentro de uma estrutura grande. Luiz, eu acho que o ego é, se não o maior, dos maiores inimigos, né, das pessoas e do desenvolvimento de uma empresa. Eu gosto muito da expressão em inglês, brasileiro, em português também, mas not yet, ainda não. E humble. A semana passada eu estava na Colômbia, a gente teve um evento maravilhoso, convidados de toda a América do Sul e do mundo. E um amigo brasileiro, o Maurício Rodrigues, falei para você, da Bayer Crop, ele falou assim, olha, o mais importante numa empresa sempre tem que ficar muito humilde, muito humble, que a caída é forte, sabe, as decepções podem ser terríveis, e tem que ficar assim, porque só assim você põe sempre o mais importante na frente, que é o cliente, que são as pessoas, que são... então, tem sempre que... Eu gosto desse not yet, a gente não chegou lá, sabe, fica humble, e a gente não terminou nossa missão, ainda não, sabe? Mas eu concordo com você, esse pode ser um dos melhores inimigos. E tem que lembrar de onde que vem, onde que está e de onde que quer ir. Sempre ficando de olho. Isso nos coloca sempre numa contradição, né? Quando você tem que se manter humilde, mas dentro de um cenário no qual você tem sucesso. Você conseguiu alguns dos seus objetivos, mas tem que segurar a vaidade para conseguir atingir outros objetivos, né? Infelizmente, meus amigos, chegamos ao final do programa, né? Você estava falando, ainda não atingimos a nossa missão, mas infelizmente aqui temos um horário e temos que cumpri-lo. Então, eu agradeço muito a Rafael Stark, Antônio Cássio, conversa muito boa, mas infelizmente acabou. Agora, a grande vantagem é que na quinta-feira que vem tem mais Money Report TV aqui na BMC News. Até lá.